Eu acho que vocês estão vendo a minha tela. Tá? Vamos falar um pouco de Kanban. Pessoal, Kanban nada mais é. A gente confunde muito Kanban com Trello, né? Enfim, não deixa de ser. Mas o Kanban nada mais é do que uma ferramenta de gerenciamento, vamos dizer assim, de projeto ágil, né? Que ele auxilia na visualização do trabalho. Ou seja, se você bate o olho no Kanban, você sabe o que está acontecendo, né? Consequentemente, ele vai ajudar nessa questão da cultura ágil, a gente saber onde está, a gente saber o que tem que fazer e a gente saber se está acontecendo, se está fazendo. Ou seja, quando você olha ali, você tem a clareza, né? É como se você tirasse uma foto daquele momento do que está acontecendo, tá? Então ela é uma ferramenta muito poderosa e eu vou dizer que eu tenho comigo que o ágil é muito board, é muito essa questão do Kanban, né? Sem o Kanban, eu não consegui chegar ao ágil. Tem as práticas, mas acho que para mim é fundamental ali, lógico, é sprint. O Kanban tá dizendo o que está acontecendo naquela sprint para mim, né? Na minha visão, né? Ou seja, ele ajuda as equipes, então, ó, DevOps aí, Érica, a estabelecer a ordem no trabalho diário. Ou seja, né? O que a gente precisa fazer, o que a gente está fazendo, ou seja, a fotografia daquele determinado momento, né? E, e, e a ideia básica é, poxa, né? O que eu tenho que fazer? Beleza? Pessoal, o Kanban, e é muito legal isso, né? Quando começou isso, eu lembro que a primeira vez que eu trabalhei com ágil, a gente tinha essa questão dos cartões, né? Hoje é cartão, mas a gente falava post-it, né? Tinha o gerente pegava aqueles post-it grandão, cheio de corzinha assim, e aí a gente ia num quadro, ia escrevendo as tarefas do post-it e ia colando no quadro, assim, né? Era dessa forma que a gente fazia. Não tinha muito esse visual que a gente tem hoje, né? Que a gente tem o Gira ou o Trello. O painel era realmente um painel físico, assim, né? Já vou chegar nesse ponto, né? Mas era dessa forma, pelo menos no primeiro momento. Depois, lógico, evoluiu, né? Como tinha que evoluir. E hoje o controle o controle é muito maior, né? Então, basicamente, ele usa, né? Ele tem esses cartões, né? Que são as tarefas, assim, as colunas, e cada coluna tem uma definição, né? Do que está acontecendo naquele determinado momento, né? E aí ele fica mais ou menos com essa cara aqui, né? O Kanban, né? Ou seja, tem ali os cartões, aí eu tenho as colunas e cada coluna representa alguma parte do momento, alguma parte da tarefa que eu estou fazendo, tá? E aí esses painéis, vamos dizer assim, os Kanbans, e aí entra a pergunta do Márcio, que ele fez agora há pouco, professor, mas o que eu tenho que ter em cada Kanban? A gente vai chegar lá. Eles podem ser divididos em 5 componentes, vamos dizer assim, né? Que todo Kanban tem, né? Que é o sinal visual, ou seja, o post-it, as colunas, o limite de trabalho, ponto de compromisso e ponto de entrega, né? Que é o definition of done, você pode colocar assim, se fizer um comparativo, né? E eu vou focar, né? Então ele tem aqui essa carinha ali, tem as colunas, tem os cartões e por aí vai. Os sinais virtuais nada mais é do que os cartões, são as notas, os tickets ou como você preferir, né? Que são basicamente as tarefas, ou seja, o que você está fazendo. Hoje, na evolução, né, quando você cria uma ferramenta digital, no cartão você coloca um monte de informação, né, hoje em dia, né, um monte de informações. Você coloca quem está fazendo, né, quem é responsável por aquela tarefa, você coloca a estimativa, você coloca um checklist, né, toda vez que eu fizer esse cara tem que ter isso aqui. Enfim, né, então um dos principais elementos aí do Kanban é, sem dúvida nenhuma, o cartãozinho ali, né? Ou antigamente lá o tal do post-it. Aí, na coluna, tá? Representa uma atividade específica, ou seja, o que está acontecendo ali, né? E os cartões, eles vão seguir esse fluxo, tá? E esse fluxo, aí, Márcio, o fluxo ele é muito específico de cada projeto, do que vocês acreditam. Entende? Não tem uma regra, uma receita. Depende muito da equipe, né? Geralmente,
acho que o mínimo do mínimo é 3 colunas. A fazer, fazendo e concluindo, né? É to do, doing, done. Mas você, conforme a sprint vai andando, você vai fazendo as reviews e você vai fazendo a retrospectiva, você vai aumentando essas colunas de acordo com a tua necessidade. Ah, peraí, eu tenho a fazer, aí eu coloco fazendo. Aí quando eu estou fazendo, depois que eu termino, eu coloco lá code review. Porque sempre tem um code review. Então eu pego aquela task, coloco em code review, porque 2 desenvolvedores vão fazer. Aí depois do code review eu coloco em teste. Porque o cara do QA vai fazer um teste unitário, ou vai fazer um teste funcional. Aí depois que ele faz esse teste, aí eu posso mover para Done. Então meu conceito de definition of Done é fazendo code review, teste, aí eu posso mover para feito. Entende qual que é a ideia? Então, as colunas dentro do Kanban, né? Basicamente, elas vão ter três ali, né? Que é o to do, doing e done. É o mínimo do mínimo, mas isso pode ser flexibilizado. Como? De acordo com a tua necessidade, de acordo com, eles falam os beliefs, né? De acordo com aquilo que você acredita dentro da estrutura ágil, dentro do projeto ágil que você trabalha, entende? Eu acredito muito nisso, acho que a retrospectiva ajuda muito nisso, a você realmente adicionar mais itens ou menos itens aí, tá? Eu acho que o teste tá errado ali, porque o teste, quando eu tô fazendo, daí que eu termino, eu já faço o meu teste unitário ali. Então não preciso da coluna teste. Enfim, isso vai muito de acordo com a necessidade, isso vai muito de acordo com o projeto. Não tem como eu chegar aqui na avaliação de vocês e falar assim, tá errado porque você não colocou essa coluna, porque não existe isso. De novo, ele é muito relacionado ao projeto, ou seja, o ágil é assim. Na teoria ele fala que tem que ter essa flexibilidade, porque cada projeto é um jeito, tá? Aí os limites aqui, esses limites aqui eu confesso que eu nunca usei, tá? O work in progress, que é assim, tipo, quantos cartões pode ter numa determinada coluna, tá? Não lembro de ter usado, tá? Vou até passar, tá? Mas existe essa definição. Esse também eu deixei aqui, mas eu vou passar porque é uma coisa que eu não acredito. E o ponto de entrega é uma coisa que eu já acho pertinente, que é o quê? Quando você move as tarefas ali para Done, né? Então, para mover para Done, e aí é um dos itens que eu quero que vocês deixem bem claro no Kanban, eu quero que vocês criem um conceito de definition of Done de cada tarefa. De cada tarefa não, das tarefas, né? Para eu mover essa tarefa para Done, o que eu tenho que ter feito? Né? Qual que é o conceito de definition of Done? Por exemplo, eu tenho que ter feito o meu commit para development, o teste unitário tem que ter passado, eu tenho que ter feito a validação com o QA, eu tenho que ter feito isso, aí eu posso mover para Done. Ou seja, o critério de aceite, tá, da tarefa ali. Nem é critério de aceite porque isso é outra ideia. Mas o conceito de definition of Done tem que estar bem claro, né? Eu só posso mover para Done a hora que eu fiz isso. Talvez, pessoal, o checklist ajude vocês com relação a isso, né? Ali na tarefa ali, você só consegue movimentar para Done, talvez se o checklist tiver 100%. Não sei. Não sei se o Trello faz essa distinção. Mas eu quero que vocês deixem, se eu já não pedi, esse conceito de definition of Done muito bom, tá? Então, e aí em cima do definition of Done, as colunas que vocês vão ter. Beleza? Aí ele fala aqui, ó, pessoal, existem os painéis físicos e os digitais. Tá no contrato, então fechou. Maravilha. Tá? Aí tem essa fotinha aqui, ó. Não, aqui eu vou ter que perguntar pra vocês. Ó, esse é um painel físico. Não, olha a loucura que tá ali, né? Um monte de treta ali e tal, não sei o que. Qual que é o problema do físico, pessoal? Eu tô risado porque é muito engraçado ter um Kanban físico. Mas fala aí, qual que é o problema? Alguém tem que me falar. Qual que é o problema de ter um painel físico assim do Kanban? O Márcio falou que você não acessa em qualquer lugar. Verdade. De casa você não vai acessar, tá?
Ou se eu tenho uma equipe remota, não vê. Vai ter que alguém ficar filmando ali pra ver. Show de bola, Márcio. Mas tem um que é mais problemático ainda. Vamos ver se alguém acerta. Qual que é o... Bateu o vento ali, professor, voar tudo. Quem que Não falou? é atualizado. A Amanda falou que não é atualizado. Beleza, mas quem que falou do bater o vento? Eu, professor. Ai, Ivan. o Ivan. Ah, o Alexandre falou que é manual. Tudo que vocês falaram é verdade. Mas o Felipe, se eu tivesse na aula, o Felipe e o Ivan, eu ia jogar um chocolate pra vocês. Gente, se bater um vento ali, já era. Como é que você monta aquele troço de novo? Entendeu? O cara vai ter que ficar olhando tarefa por tarefa pra dizer, tá aqui, tá aqui. Então não dá. Não dá. É meio óbvio, a gente dá risada, né? Lógico, Márcio, o que você falou ali tem mais importância. Poxa, eu não consigo acessar de qualquer lugar. Cabe menos informação. É manual, o que a Amanda falou. Ou seja, o que vocês falaram é mais pertinente. Mas é tão bizarro essa questão do vento, né? Que não dá pra ter um troço daquilo ali. Realmente, se a mulher da limpeza chega lá, ela limpar, pegar e limpar aquele painel, a gente tá lascado, entendeu? Ah, mas dá pra voltar o que era? Até dá, mas você vai perder um tempo que não precisa, por favor, né? Então, esquece, não existe isso, né? Não tem mais isso. Até tem um visual ali, tem gente que gosta de deixar, que todo mundo passa a ver, blá blá blá, entendeu? Existe ainda, né? Não dá pra falar que não tem, né? Já tem projetos assim que o pessoal geralmente tem aquela... uma uma parede de vidro assim, né? Aí você coloca lá, aí o pessoal vai escrevendo as coisas ali e tal. Dizer que não existe, eu tô mentindo. Existe, mas cai em descrédito, né? E aí tem o digital, né? O Trello é um exemplo, né? Que tá a imagem. E aí é bem melhor, né? Se bater um vento não vai voar tudo, mas eu acho que o principal, eu acho que é o acesso, né? Eu acho que o Márcio falou, o primeiro ponto que o Márcio falou ali, eu gostei bastante, que é realmente você não acessa de qualquer lugar, aqui você pode acessar de qualquer lugar, você pode ter uma equipe remota, né? Você, enfim, só tem vantagens com relação a isso. Lógico que tem desvantagens, por exemplo, né? Não vai acontecer isso, porque está na nuvem e tal, né? Mas sei lá, se dá um crepe no servidor, perde tudo também, né? Mas hoje em dia não existe isso, né? A replicação é muito forte. Beleza? E aí, pessoal, existe uma diferença entre Kanban e Scrum. O pessoal gosta de... Existe uma informática, é muito forte isso, sabe? Essa questão de contextualizar bem as coisas, né? Você não pode dar uma erradinha ali que o pessoal já... Opa, isso não é Kanban, isso é Scrum. Isso é Scrum, é Kanban. Existe muito isso em informática, essa definição de conceitos, e aí você não pode dar uma escorregada, porque senão, opa, peraí, tá errado, né? Mas no dia a dia acaba que essa definição acaba que ela some, né? Você falar Kanban, você vai falar Kanban é o quadro. Mas Kanban ele vai além do quadro. Ele é como se fosse uma metodologia mesmo, entendeu? Diferente do Scrum, tá? Mas aqui eu queria que ficasse claro que quando eu falo de Kanban, por mais errado que seja, eu estou falando do board. Estou falando daquele quadrinho que você visualiza todas as tarefas e consegue mover elas nas colunas, né? Que vocês criarem. Colunas para fazer, fazendo e feito, né? Basicamente é isso, né? Mas tem aqui a definição, né? Vamos dar uma olhada. E aí ele fala que, na verdade, a diferença do Kanban para o Scrum é que no Scrum, as sprints, e essas sprints é que vão ser colocadas dentro desse board, elas têm data de início e fim, e o Kanban já é um processo contínuo. E se você olhar a sequência de sprints, vira um Kanban, né? Porque é um processo contínuo ali, né? Sempre vai fazer. Então, do jeito que a gente fez, de certa forma, no Trello, o que eu pedi para vocês fazerem? Coloque todas as tarefas lá. Na verdade, você só tem que colocar as tarefas lá que você está fazendo em determinado momento, né? Se a gente for olhar.
o que o Scrum, que é a esteira do Scrum, mas a gente acaba colocando tudo lá pra gente poder ter controle, né? Porque senão eu vou deixar onde essas tarefas escritas no papel, né? Então eu acabo colocando tudo no board, não tem jeito, tá? No Scrum, as definições são bem feitas, né? A gente vem conversando isso desde a nossa primeira aula. Então tem Scrum Master, Product Owner, Project Manager, tem o Developer e por aí vai, né? No Kanban não tem, diz que não tem funções específicas. Eu confesso que eu nunca usei Kanban, tá, gente? Então fico devendo. Se vocês fizerem perguntas específicas, mas o Kanban é isso, vou ficar devendo, né? Não me lembro de ter usado. O que eu uso é o board, né? Que é o Kanban que a gente fala no Scrum, tá? Tá vendo aqui que legal, ó? Só que a gente não faz isso, tá? Ele fala que o Kanban é usado durante todo o ciclo do projeto, ou seja, bom, acaba que meio que a gente tá fazendo um Kanban aqui, né? Olha para você ver, porque no Scrum, o que ele fala? O quadro Scrum é limpo e reciclado depois de cada sprint, nessa teoria, né? Só que a gente não acaba não fazendo isso, porque a gente cria o nosso backlog, as user stories com as tasks, e já coloca tudo lá no board. E aí só vai movendo pro to-do ali, de acordo com o que a gente for fazendo. Se for olhar o to-do, ele é meio parecido com cada sprint, né, que você vai fazer, né? Se você for olhar. Cada vez que você mexe pro to-do, as atividades são as atividades de quando vai começar as sprints, né? É um jeito de fazer, tá? E aí ele fala, ó, o quadro do Scrum tem um número definido de tarefas e prazo rigoroso para completar cada uma delas, que é o quê? Cada sprint, né? Cada sprint, 2 semanas é o... aqui eu tenho que pegar todas essas tarefas que estão em to-do e jogar em done, né? A ideia é essa, dentro do Scrum. Já no Kanban, não. Você vai fazendo ali conforme o tempo, né? E ele fala que, olhando dessa forma, o Kanban é mais flexível, né? Já que no Scrum a gente tem esse conceito da sprint e essa esteira, tá? Então, assim, existe realmente essa confusão entre Kanban e Scrum. Eu, particularmente, aí eu vou colocar a minha opinião, tá? Eu acho que é besteira a gente ficar perdendo tempo com isso. Tipo, eu tenho que saber a definição certinha do Scrum versus do Kanban. Pra mim é bobagem. O que eu penso é, você tem que ter bem definido, quando você está aplicando o Agile, né? Principalmente com o Scrum, você tem que ter definido bem as práticas, você tem que seguir as práticas, e aí você vai utilizar o board quando você estiver fazendo suas sprints. Por quê? Porque o board ele vai te auxiliar com relação a o que eu tenho que fazer, o que está sendo feito, o que está pronto. Entende? Então é basicamente isso. E se você está seguindo as práticas ágeis ali, a tendência do sucesso é muito maior, tá? Então, basicamente é isso, tá? Que a gente tem que falar do board. Então, quando a gente está falando do board, a gente está falando do Trello. É onde que a gente coloca todas as tarefas e tudo mais. E aí, voltando um pouquinho, né? Eu acho que uma das coisas mais, de certa forma, mais confusas ali do Trello é a criação de colunas. E aí a criação de colunas vai de vocês. Por exemplo, eu já vi, o pessoal cria uma coluna que é o Product Backlog, aí você pode criar uma outra coluna que é Sprint Backlog, ou seja, toda vez que você vai começar uma sprint, que você terminou o sprint planning, você vai mover todas as tarefas para o sprint backlog. E aí você vai jogando para doing, done e tudo mais. Eu já vi o pessoal pegando direto do Product Backlog, jogando no to-do, a cada vez que vai começar uma sprint. Então você pega e joga tudo no to-do. Começou a sprint, tá tudo no to-do. E aí os caras vão movendo até chegar em done, né? Enfim, vai muito de vocês definir a forma como vocês querem trabalhar, entendeu? E aí como que essa forma melhora? Quando vocês fazem lá a retrospectiva, tá? Mas o que tem que ficar claro aqui, então, é essa contextualização, né? E outro é a questão do definition of done, né? Poxa, quando que eu posso pegar uma task e realmente mover ela para feito? Quando que ela realmente está terminada, né? Aí vocês colocam os critérios lá que vocês acham pertinentes, tá? E vocês veem que eu não consigo ser taxativo, né? Eu não consigo falar para vocês assim, tem que ter isso, isso, isso. Porque a metodologia diz que tem que ser flexível, né? A metodologia diz que
que a gente tem que trabalhar de uma maneira adaptável, né? Então, não dá para ser taxativo realmente, não dá para dizer, ó, é assim e acabou. Não, existe a flexibilidade, de novo, existe a questão do o que fica melhor pra gente, o que vai agradar mais a equipe, o que vai fazer todo mundo trabalhar motivado, o que vai fazer aumentar a comunicação e por aí vai. É essas questões que você observa, né? E o processo ele tem que te ajudar com relação a isso. Beleza? Deixa eu parar de gravar aqui.